Olá, amigos tricolores que seguem o canal Alma Tricolor. Meu nome é Mário Sérgio. Muito bom dia para você. Estou gravando esse vídeo agora às 10h30 da manhã, mais ou menos. Pessoal, fazia tempo que a gente não engatava assim dois jogos que nos deixam alegres, não é não? Fazia tempo. Dois últimos jogos, 8 gols feitos, nenhum tomado. Olha, coisa rara de acontecer, hein? Bem, pessoal, muito obrigado a vocês que participaram da live ontem. Monstro, vocês são monstros. Foi muito legal mesmo. Muita participação, muito obrigado mesmo. Eu agradeço e minha esposa Paty também agradece a vocês. Pessoal que me segue pelo Instagram, o meu bom domingo a todos vocês, obrigado. Pessoal que me segue pelo Facebook, idem. Pessoal do YouTube, meus inscritos, gente, vocês são demais. Muito obrigado. Humildemente, de coração, agradeço a vocês. Na minha idade, um velhinho assim, eu nunca pensei que um dia eu estaria na rede social perto de 3.000 seguidores. É gratificante, né? É gratificante e demonstra que a gente ainda não está morto, né? Tem muita gente que considera a gente já mais velhinho como mortos praticamente já. Meu agradecimento a todos vocês, muito obrigado mesmo. Eu não tenho palavras para expressar o sentimento de gratidão a vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. Aquelas pessoas que passarem por aqui e quiserem se inscrever, eu agradeço demais, gente. Humildemente agradeço, de coração mesmo. Para aqueles que não gostarem, me desculpe, viu? Pessoal, o intuito sempre é agradar, mas nem sempre consigo. Eu tento falar aqui a verdade e às vezes espanta as pessoas, principalmente no que diz respeito a contratações. Eu não fico floreando, não. Eu falo o que eu tenho confirmado. O que eu não tenho, então não dá para falar. Para aqueles que não sabem, né, muita gente não tem tempo para acompanhar, ou estão envolvidos em um trabalho, ou estão envolvidos em outra coisa que eles tomam o tempo, bom que saibam que foi confirmada a compra do Miranda ontem à tarde, um pouquinho antes do jogo, né, de São Paulo e Santos, um pouquinho, lá pelas 6 horas da tarde. Então, foi mais ou menos isso. O Casares confirmou e Miranda volta a treinar no São Paulo já nessa próxima semana. Se bem que o Miranda não vai poder chegar e já jogar, viu, gente? Ele não está em condição física e precisa se adaptar ao futebol brasileiro. A questão do Gabriel Neves está enrolado, né? Está enrolado, não fechou, ao contrário do que os canais aí de alguns youtubers estavam anunciando que já havia fechado, muito pelo contrário, não fechou. O São Paulo cometeu, eu acho, uma pequena gafe, um pequeno erro aí ético, de procurar primeiro o atleta e o staff dele sem conversar com o clube que detém seus direitos econômicos e federativos. Então, isso enrolou um pouco e o Internacional tem muito boas relações com o Nacional de Montevidéu. Me parece que o D'Alessandro, inclusive, está trabalhando lá, mas os clubes já têm boas relações, já fizeram negócios anteriores. E o Ramírez, que assumiu como diretor técnico do Internacional, fez o pedido para que o Inter contrate também o Gabriel Neves. O presidente do Nacional tinha ficado de dar a resposta até domingo, segundo informam aí. Mas o Inter se propôs a fazer uma proposta até segunda. Vamos ver o que vai acontecer desse imbróglio aí, que o pessoal do Nacional também não vê com muito, né? Não está com muita boa vontade com o São Paulo depois da ocorrência de procurar primeiro o staff do jogador e o jogador. O jogador aceita vir para o São Paulo, quer vir para o São Paulo, né? O seu agente, seu staff também querem que ele venha para o São Paulo, mas está esse pequeno embrulho aí. O São Paulo já acertou até salários com o jogador, tempo de contrato, tudo, mas sem combinar com o pessoal do Nacional. Agora vamos ver no que dá, né? O certo é que o Inter quer jogar água no chope do São Paulo. Vamos aguardar. Gabriel Neves é um bom jogador, tá? Pessoal, o que vocês acharam do jogo de ontem? Jogassem no segundo tempo. Primeiro tempo, praticamente não teve jogo, né? Parecia um bando de pato dentro d'água. Mas no primeiro tempo ficou evidente
que o Santos estava um pouquinho melhor que o São Paulo, estava tendo mais força, né, nas divididas, estava realmente conseguindo chegar melhor à área do São Paulo. No final do jogo, o Santos teve inclusive mais posse de bola do que o São Paulo. O Santos teve 55% de posse de bola e o São Paulo 45%. Isso aí nos leva a entender que nem sempre posse de bola, sem, né, aquela posse de bola estéril, sem que se tenha agressividade, competitividade, sem que seja um time vertical, não adianta absolutamente nada, né? Aliás, eu estava ouvindo uma entrevista do Flávio Prado, da Jovem Pan, dizendo que almoçou com o Diniz durante 6 horas ou mais. Ele e outro companheiro dele lá, jornalista, e que um dos aspectos que abordaram com o Diniz seria esse fato daqueles erros das saidinhas de bola. Então, chegou um certo momento que os atletas estavam duvidosos a respeito daquelas saidinhas da bola ali do goleiro que expunha a defesa do São Paulo e começaram a pensar que aquilo não estava sendo bem feito, tal, ficaram em dúvida e que foram conversar com o Diniz, né, a respeito disso. E o Diniz diz que sempre deu liberalidade para eles decidirem se queriam fazer a saidinha ou não. Mas que quando eles começaram a ficar em dúvida, o Diniz disse que estava aguardando ver se eles iriam conversar com ele para parar de fazer aquilo. E se eles fossem conversar com ele, ele ia falar para insistir que o problema era dele, que agora sim era ordem fazer a saidinha de bola, a ordem dele. Quer dizer, uma coisa completamente desnecessária, né? Não pode ser uma coisa de um treinador de futebol. Isso não é dar confiança para o atleta, não é só implantar o sistema de jogo do treinador. Isso também prejudica o clube. O treinador tem que observar o que é o desejo do clube. Outra coisa que a gente nota, vocês já notaram aí que o São Paulo está jogando diferente, né? Todos os jogadores estão jogando diferentes. Todos os jogadores do São Paulo estão diferentes. Estão com novas funções, com outras atribuições dentro de campo e cumprindo bem tudo isso daí. De se lembrar também que ontem no jogo, por exemplo, ficou evidente o seguinte, que o Crespo quer aproveitar as características do jogador, montar um sistema de jogo de acordo com as características do jogador, ir adaptando. Já o Diniz não tinha essa boa vontade, não é? O Diniz, ele queria forçar o jogador a entrar no sistema dele. Pouco importava a característica do jogador. E isso aí que levou praticamente a anular o Pablo, por exemplo, né? O Pablo foi anulado nesse sistema. Então, há uma diferença muito grande da água para o vinho entre o Crespo e o Diniz. Certo que ambos são novatos ainda. Mas o que você vê no Crespo é que ele tem, né, um arsenal enorme de situações que ele pode usar. E ele próprio diz que existem 1000 maneiras diferentes de se ganhar um jogo. O que importa é ganhar. Que existem maneiras diferentes. Para o Diniz não, para o Diniz só existia um meio de ganhar o jogo. Era a forma que ele queria jogar no sistema dele. E acabou, era isso. Pouco importava para o clube, para a torcida, o que importava para ele era ele, o sistema dele e a imprensa. Mais nada, né? Onde já se viu isso? Uma coisa extremamente irritante. A gente começa a observar. Eu não gosto de ficar falando do passado, do Diniz, porque o pessoal pode falar, é uma perseguição, mas não é uma perseguição, é que a gente está constatando agora, por exemplo, ontem, todos que jogaram, todos que jogaram, estavam aí com o Diniz. Então, quando chegou lá que nós tínhamos 7 pontos na frente que começou a não dar certo, ou quando se perdeu do Bragantino, ou quando se perdeu do Internacional, já era possível jogar dessa forma que o São Paulo está jogando. E a gente falou várias vezes do 3-5-2. Então não é que o São Paulo não tinha elenco que nem reclamavam, não era isso não. Veja o Rojas já está recuperado há muito tempo. Era questão de ir se colocando ele aos poucos. Ontem ele entrou e mudou o jogo.
O Galeano tem entrado bem e tem mudado o jogo. O Wellington, quando precisou, entrou e deu conta do recado. Então, elenco tinha. O problema é que o Diniz é fraco, é um treinador fraco e fracassado. Ele não tem ainda competência para dirigir um time contra o São Paulo. Eu entendo que o Diniz deveria ser, sim, um técnico da base, né, para tentar melhorar alguns jogadores, porque ele melhorou alguns jogadores o toque de bola, né? Melhorou, porque ele só treinava em campo curto, só em campo pequeno. Não usava o campo inteiro para treinar, né? Só usavam aqueles campinhos. Então o jogador praticamente perdia a noção espacial do campo, né? De se alongar em campo, de uma projeção, de jogar pelas extremas. O São Paulo jogava como se fosse um ovo. Se coloca um oval, fazendo um oval, uma linha oval no campo, o São Paulo jogava dessa forma, o que dificulta muito. E outra coisa, aqueles toques de bola estéreis de lado, as saídas que expunham o São Paulo, sempre a gols, a gente não tinha sossego, nunca iria ter sossego. Ele precisa aprender a aperfeiçoar esse sistema, ele precisa dar um jeito de ver algumas variações para esse sistema, senão ele não vai ter sucesso na vida nunca vai ter sucesso. Outra coisa interessante de se dizer também é que há necessidade do Diniz aprender a fazer leitura de jogo, porque ele nunca surpreendia ninguém, porque todo mundo sabia como o São Paulo jogava, todo mundo sabia quem eram os reservas imediatos, se ele fosse fazer uma substituição, eram sempre os mesmos. Todo mundo sabia que o São Paulo tinha dificuldade de progredir com a bola e ia fazer aquela saidinha na defesa lá que muitas vezes dava errado. E quando ele entrava em campo e o time adversário tinha feito a leitura desse jogo do São Paulo e tentava anular esse jogo do São Paulo, o que acontecia? Ele não sabia ler o jogo, ele se enervava, ficava nervoso e não conseguia fazer a leitura do jogo. Isso é que acontecia. E aí ele começava, quando via que não ia conseguir modificar um jogo através de um esquema tático implantado ou de modificações que pudessem anular aquilo que o adversário estava fazendo, ele tirava todos os zagueiros, acabava deixando o time sem zagueiro, botava um monte de gente que estava no banco que não tinha um ritmo de jogo, porque ele não usava, ele dizia que não tinha elenco, enfiava Carneiro, Trellis, Toró, tudo de uma vez, junto com o Luciano, com o Pablo, e vinham todo mundo e bagunçava o time, e o São Paulo acabava não conseguindo obter um bom resultado e muitas vezes acabava perdendo o jogo. Idem quando estava ganhando o jogo também, não sabia fazer modificações. Então, o que precisa para o Diniz? Estudar, ser mais humilde, saber que ele não é o cara que está por cima da carne seca. O certo seria ele, inclusive, dirigir equipes de base, começar novamente lá atrás na Série B, começar a dirigir times de segunda divisão, para aprender a ter humildade e entender que teimosia não combina com futebol e que ele tem que estudar o adversário e tem que saber fazer a leitura do jogo e compreender que o elenco tem que se rodar como está sendo feito agora. Então, pontos para o Crespo. E eu imagino o Diniz assistindo esse time jogar, a vergonha que deve estar sentindo. Gente, era isso. Bom domingo a todos vocês. Muito contente pelo São Paulo ter ganhado de 4-0. Eu sei que é o começo, ainda não dá para se iludir, não pode ligar o modo ilusão de vez. Mas é um bom começo e vamos torcer para que tudo corra bem daqui para frente. Grande abraço a todos. Bom domingo para vocês.